diz respeito à situação que ontem, aliás, desde o último dia 9, vem aturdindo aqueles que acompanham os impactos das políticas no setor educacional no nosso país. E eu queria aqui fazer o que fiz na quinta-feira. Quinta-feira passada, esteve aqui o ministro da Educação, desculpem, esteve aqui o reitor da Universidade Federal de Sergipe, e eu, naquela oportunidade, apresentei minha repulsa à fala do ministro da Educação, quando defende que a universidade deve ser para poucos. Nós não entendemos assim, sobretudo num país em que o índice de pessoas que ocupam espaço nas universidades estão muito abaixo da média da OCDE. Mas não foi só essa fala lastimável feita pelo ministro em entrevista que concedeu recentemente. O ministro também afirmou, e aqui eu também quero repudiar, presidente, como educador, mais de 3 décadas lidando com as situações da educação, quero repudiar a fala que leva a população a entender que os estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros alunos. Quero repudiar como educador, mas quero repudiar, inclusive, também como alguém que acompanha de perto a realidade de um aluno com deficiência na família, que não é assim. Eu vou ler o contexto, eu vou ler o que disse o ministro nesta entrevista. Abre aspas. No passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para um outro extremo, o inclusivismo. E ele vai dizer, o que é o inclusivismo? Explica o ministro. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência, ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. E assim foi. Eu ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola, diz o ministro. Eu monto sala com recursos e deixo a opção da matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Tiro do governo e deixo com os pais. Meus amigos, meus colegas parlamentares, aqui tem um conjunto de afirmações totalmente distoantes do que estabelece a legislação de ensino no país, do que estabelece as teses da pedagogia, do que estabelece a prática, a praxis, a vivência da sala de aula. Veja, o ministro começa falando de um momento em que as crianças não eram nem citadas, não se falava em atenção ao deficiente. Eu quero lembrar que já houve um tempo que era pior do que isso. Há uma prática conhecida como eugenia, que era usual em determinadas civilizações. Por exemplo, na Grécia Antiga, os espartanos faziam isso. Se nascesse alguém com deficiência, deputado Francisco Alberto preside essa sessão, essa criança ela era exterminada. Essa é a prática da eugenia. Como se tratava de uma sociedade militarizada, que vivia para a guerra, se nascia alguém com deficiência, aí o entendimento era de que aquela pessoa não servia à sociedade. O que é que se fazia? Exterminava-se a pessoa com deficiência. Já houve isso. E é verdade aqui o que o ministro diz. Houve um tempo que não se falava, aliás, as famílias escondiam, trancafiavam. Era tanto preconceito, era tanta falta de oportunidade para as pessoas com deficiência, que elas eram escondidas nos porões das casas ou nas instituições onde eram tratadas da pior forma desumana possível. Era assim. Aí o ministro disse que saiu-se desse extremo e foi para um outro, que ele chama de inclusivismo. Olha, a psicologia nos ensinou, o ismo é um sufixo de origem grega.
que tem vários significados. Mas, muitas vezes, essa terminologia, ela é utilizada para designar coisas negativas. É utilizada mais no seu sentido pejorativo, para identificar doenças. E o ministro chamou o processo de tentativa de inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade, de inclusivismo, tratando de forma pejorativa uma opção que devia ser feita pelos governos. Eu quero repudiar isso. E mais ainda, quando diz que atrapalha a criança com deficiência, atrapalha o aprendizado dos outros. Olha, presidente, eu quero dar um depoimento. Eu tenho um primo que é autista. Aqui em Sergipe, para ele continuar frequentando a escola dele recentemente, a mãe dele, minha prima, teve que entrar com a representação no Ministério Público, porque eles estavam querendo fazer o que o ministro aqui está dizendo. Queriam identificar a criança como alguém que atrapalhava. O Ministério Público disse, volta para a escola. Porque nós não podemos olhar para a pessoa com deficiência como se ela fosse um não humano. Olhar apenas pela lógica dos outros que não têm deficiência. Porque o desenvolvimento desse meu primo, ao frequentar a escola, ao conviver com outras crianças, ao interagir, ao ter relações sociais com essas outras crianças, fez com que ela, deputado, eu sei que o deputado Luciano Pimentel é uma pessoa que tem uma preocupação com a pauta dos autistas. Esse meu primo, ele é autista. Uma pessoa que conseguiu ter um avanço gigantesco pela convivência. Agora, o que é que acontece? Aí o ministro diz, repare só, qual é o grande problema para negar a inclusão. O ministro diz, a professora não tem equipe, a professora não tem conhecimento para dar a ela atenção especial. Muitas vezes isso também é verdade, e muitas vezes é por isso que querem tirar as crianças com deficiência da convivência escolar. Porque nós, professores, é verdade, muitas vezes não somos preparados no interior das faculdades, das universidades, para lidar com a educação inclusiva. Mas venha cá, o que é que tem que ser feito? É retirar a criança com deficiência do seu direito, negar a ela o direito, ou é garantir a preparação do educador para que ele consiga lidar de forma profissional e adequada com essa realidade? O ministro denuncia e ele toma a decisão em função disso e adota uma postura em função disso, que não tem equipe para ajudar a professora. Qual é a posição que uma autoridade tem que ter nesse momento? É garantir a construção da possibilidade de se ter uma equipe para ajudar a professora no processo de inclusão das pessoas com deficiência. E não o contrário. Não temos equipe, não temos professores preparados, o que é que vamos fazer? Vamos voltar à barbárie medieval. Vamos enjaular, vamos isolar, vamos negar direitos. Não. Não há essa política. E por último, presidente, para ir encerrando esse tema, o ministro diz também que ele adota uma outra postura, e que a postura dele é montar uma sala com recursos e deixar a opção da matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. E ele diz, tiro do governo e deixo com os pais. É muito bom. Essa postura é muito boa para os irresponsáveis. Tiro do governo a responsabilidade e remeto essa responsabilidade para os pais. Não pode. Até porque o ministro deve saber que a educação inclusiva não é uma política de governo. Ela é uma política de Estado aqui no nosso país. E como tal, ele não pode negar essa política. Ele tem que implementá-la. É obrigação dele. Porque isso é regulamentado, a educação inclusiva é regulamentada por lei no nosso país. Aqui já se tentou, o atual presidente tentou por decreto restringir esses direitos. Perdeu depois no STF, porque a política de Estado tem lei regulamentando, e um governante que discorda da inclusão social não pode por decreto negar o direito da população. Portanto, eu repudio veementemente também, mas essa manifestação completamente equivocada de alguém
que devia ser defensor da educação para todos. Defender educação para poucos, quando diz que a universidade tem que ser para poucos. Defender uma educação excludente, quando quer negar às crianças e aos adolescentes com deficiência o direito ao que nós vamos construindo na lógica da humanidade, no mundo afora, que é o processo de educação inclusiva. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio.